Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é você. Você encontrará as melhores dicas para emagrecer de forma saudável e sustentável. Quer dizer, emagrecer com alimentos super saudáveis e, muito importante, deliciosos. Aqui você está no controle total do seu corpo e da sua saúde. E o episódio de hoje é sobre como você pode melhorar seu sistema imune para você ficar mais resistente a doenças como, por exemplo, infecções virais, bacterianas e até mesmo o câncer. Você vai aumentar seus níveis de energia e ainda perder bastante peso. Envolve desde dieta a alimentos específicos, exercícios e, é claro, ficar sem comer. O jejum é muito importante para o sistema imune. Ele revigora todas as células tronco, faz seu corpo trabalhar melhor para combater as ameaças externas, os vírus, as bactérias. Então sim, o jejum revigora o sistema imune. Você pode repopular todo o seu sistema imune com um jejum longo. Muito importante. Mas antes de tudo, pessoal, antes de eu passar para vocês todas as dicas, você vai aproveitar essa oportunidade para seguir meu canal do YouTube, clicando aí no botão abaixo. Sim, o botão abaixo é à direita. Você vai ajudar esse programa, tornar ele mais acessível a milhares de pessoas, para você poder receber as melhores dicas aí no seu celular, no seu computador. Então isso mesmo, clique aí abaixo, na sua direita e aproveite. Antes de tudo, pessoal, o que danifica o nosso sistema imune? Essa é uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, eu diria que é o açúcar. O açúcar e os carboidratos refinados da dieta. Eles são muito debilitantes para o nosso sistema imune. Há vários estudos mostrando problemas com o sistema imune após o consumo de açúcar. Um estudo demonstrou aí que o sistema imune foi reduzido em 40% após o consumo de 100 gramas de açúcar. Esse foi um estudo novo, muito interessante. Já outro estudo recente publicado no meu blog, o consumo de uma lata de refrigerante foi suficiente para causar danos nas artérias logo após o consumo. Uma lata de refrigerante. E o mesmo pode ser alcançado com um copo de suco grande. Então tem suco que é muito carregado em açúcar. Não são todos os sucos que são liberados. Sucos de frutas vermelhas, sucos de maracujá, de limão. Esses aí são mais baixos em carboidrato. Eles não danificam as suas artérias. Porque a alta quantidade de açúcar de refrigerante e sucos causou a inflamação no endotélio. A inflamação na camada interior das células, das artérias. Então, mas não só causou dano nas artérias na hora, porque se sobrecarregou o fígado e o intestino também na hora. Esses são vários estudos. Tem estudo mostrando que a frutose, metade do açúcar, prejudica a função, sobrecarrega o intestino e com o tempo sobrecarrega o fígado. Em questão de 2 semanas, tomando 3 copos de suco ou refrigerante por dia, as pessoas desenvolveram o fígado gordo, que é a resistência à insulina, a estetose hepática. Tudo isso com 3 copos de suco todos os dias durante 2 semanas. Isso foi o que os pesquisadores Havel e Stenoff da Universidade da Califórnia descobriram. Esse é um estudo que eu cito bastante, muito importante, porque o suco em excesso causa problemas metabólicos e doença hepática. Enquanto você não cortar os açúcares da sua dieta, você não vai melhorar seu sistema imune como ele pode ser melhorado. Existem várias formas além de cortar os açúcares e carboidratos, mas esse é um passo extremamente importante. Então, em segundo lugar, cortar os ofensores da dieta, outros, além do açúcar, compostos tóxicos de alimentação moderna, como o trigo, o glúten. O trigo é extremamente alto em carboidrato, mas não é só isso, ele é rico em glúten, que é uma proteína tóxica e problemática que sobrecarrega o sistema imune e acaba até tornando ele menos apto a combater doenças, inclusive o câncer. Ele causa inflamação no intestino. Isso pode levar à permeabilidade intestinal, que é um problema no intestino que pode levar a várias patologias crônicas. E eu vou até entrar em mais detalhes adiante. O excesso da ativação do sistema imune inato, daquele não específico, não adaptativo, é o inflamatório. Então o sistema imune inato, com o tempo, infiltra as células e degrada elas, danifica o DNA. Então a gente tem que melhorar nosso sistema imune com dieta e hábitos de vida. Senão, o envelhecimento vai ser acelerado, Os tecidos acumulam células disfuncionais que não podem se dividir.
elas não podem se dividir porque elas estão estressadas. Acaba atrapalhando em todos os processos naturais das células. Não há mais apoptose, quer dizer, elas não morrem. A apoptose é morte celular programada. Então as células deixam de morrer quando deveriam morrer. As células disfuncionais, elas permanecem vivas e isso acaba favorecendo o câncer. Vários problemas, gente, vários problemas se a gente não cuidar do nosso sistema imune. Então o interessante é que o sistema imune ele pode ser reduzido em 40% após o consumo de 100 gramas de açúcar. Repetindo, então o açúcar é péssimo para o seu sistema imune. Então o sistema imune ele trabalha de forma a assegurar que todas as células do corpo não virem cancerígenas. Essa é uma função muito importante do sistema imune, é proteger o corpo e evitar o câncer. Então temos aí, por exemplo, vários tipos de câncer, né? O linfoma, que é um câncer do sistema linfático, um câncer muito comum nos idosos e são predominantemente relacionados aí à baixa imunidade. É muito importante fortalecer o sistema imune. 170 mil pessoas só nos Estados Unidos têm leucemia, esses cânceres do sistema linfático, né? Leucemia, linfoma e melanoma, que são cânceres que estão relacionados a eles e eles são cânceres de sangue, são devidos à disfunção do sistema imune. E 5 a 15%, esse é um dado estatístico americano, dos cânceres modernos são de vírus aproximadamente. Então é o que também está ligado ao sistema imune. Outros cânceres estão ligados ao sistema imune, mas 5 a 15% dos cânceres modernos são de vírus aproximadamente. Então presta atenção em todas as dicas que eu vou passar para melhorar seu sistema imune. Presta atenção, hein? Muitas dicas muito importantes. Vou passar dicas de exercícios, suplementos, né? O sistema imune ele tem várias formas de a gente estar otimizando ele, né? Ele inclui vários órgãos, né? Tem o timo, tem o nódulos linfáticos, tem as amígdalas, né? Inclusive as amígdalas da boca, tonsilas. Então essas glândulas e órgãos formam o sistema imune, né? O timo e a principal glândula do sistema imune é no timo, tá? Acima do peito, aí perto do coração. Então tem hormônios do timo que estimulam o desenvolvimento das células imunes, muito importante, como as células T, que ajudam a combater o câncer. E atualmente todo o sistema imune, incluindo esses órgãos aí, o sistema linfático, está cada vez mais comprometido com a nossa dieta moderna, a nossa dieta problemática. Tem doenças autoimunes, a taxa está aumentando cada vez mais, é muito mais frequente do que quando era no começo do século, há 100 anos atrás, que as doenças autoimunes não estavam abundantemente presentes como atualmente. Então quando o sistema imune, mais especificamente o TH2, o sistema imune específico, o adaptativo, está sobrecarregado com os alérgenos também, né, ele não consegue combater as células cancerígenas. Então quando o corpo está sobrecarregado trabalhando para combater as toxinas das porcarias que você está consumindo, ele não consegue combater o câncer. Então o câncer ele produz citocinas inflamatórias, ele causa inflamação, ele está associado à inflamação. A inflamação gera o câncer, precipita o câncer. Então pode paralisar a função das células imunes, natural killers, né? As natural killers que são essenciais para combater o câncer, aumenta a inflamação e paralisa o sistema imune. Então aí o câncer está ligado à inflamação e você tem que reduzir drasticamente sua inflamação. O câncer não só paralisa o sistema imune, como ele também faz as células imunes trocarem de time, basicamente, né? Ou seja, elas param de trabalhar a seu favor e passam a trabalhar a favor do câncer. Esses são chamados macrófagos associados a tumores. Eles estimulam fatores de crescimento que estimulam a metástase e a angiogênese, que é basicamente a proliferação do câncer, né? A angiogênese é a criação de novos vasos sanguíneos para o câncer crescer e fazer a metástase, espalhar para todos os órgãos do corpo. E eu vou dizer agora para vocês quais são os suplementos que você deve tomar para melhorar os macrófagos, seu sistema imune, para que ele trabalhe contra o câncer e não a favor dele. Esses macrófagos, né, associados aos tumores, que são encontrados aí em tumores malignos, eles estimulam o câncer, né? Então a gente tem que estimular a função saudável dos macrófagos para eles trabalharem a favor da gente e não contra. Como a gente pode fazer isso? Consumindo vitamina B6, B12, né, o complexo B, reduzindo também as alergias alimentares, né? Soja, amendoim, glúten,
esses são os mais problemáticos. E claro, identificando a sua própria alergia alimentar, porque todo mundo tem problemas com certos tipos de alimentos específicos, mas esses são os principais ofensores. E quando a gente tem uma alta permeabilidade intestinal, né, quando nosso intestino está ruim, que 70 a 80% da população já tem alta permeabilidade intestinal, tudo que está no intestino de tóxico entra na circulação, gerando uma série de problemas degenerativos, várias doenças degenerativas. Então, muitas coisas que a gente não tem alergia, a gente passa a ter quando a gente tem a permeabilidade intestinal ruim, que 70% da população tem, né? Então, não é necessariamente que a gente nasceu assim, mas a gente vira assim com o tempo, sem mesmo a gente saber, a não ser que você faça um exame e descubra. Novamente, você reduz as alergias alimentares eliminando o glúten, trigo, né? Pão, massa, doce, cortando açúcar. Açúcar é péssimo para o sistema imune, é tóxico. As leguminosas também, como amendoim, soja. O leite pode ser problemático para muita gente. Formas fermentadas, como iogurte, queijo, podem ser mais bem toleradas, né? Porque a forma das proteínas não foram pré-digeridas pelas bactérias e fica mais fácil, mais tolerável para o corpo. Você pode fazer exames de tolerância alimentar também. E você deve fortalecer sua barreira intestinal, repetindo, porque 80% do sistema imune está no intestino. Caso você não saiba, as seções do intestino grosso são alinhadas com o que? O sistema linfático. É uma ligação específica chamada Piripates, sem entrar em detalhes. Ela estoca as células imunes e os linfócitos, e essa parte do sistema imune linfático infiltra células mortas e câncer. E a função do sistema linfático é, lembrando, desintoxicar, está atrelado ao sistema imune. Então a gente tem que fortalecer o nosso sistema linfático também. A gente tem que fazer formas de movimentar ele, tem a massagem linfática que vocês conhecem, e exercícios, caminhadas, tudo isso livra o sistema linfático, faz ele trabalhar melhor. E como vocês sabem, o intestino é o maior órgão interno do corpo, porque o órgão externo é a pele, o maior órgão do corpo. O intestino é uma barreira de defesa contra patógenos, igual a pele. Mas quando você consome muita toxina pela dieta, você danifica o intestino, sobrecarrega o sistema imune. E lembrando, 80% do sistema imune está no intestino. Daí a importância da saúde intestinal para fortalecer o seu corpo contra vírus, bactérias e te deixar forte, melhorar sua longevidade, e aí você vai estar protegido, mais protegido contra as doenças, porque esses anticorpos são produzidos aí contra patógenos no intestino, sobrecarregam o sistema imune, e assim comprometem a capacidade dele de combater o câncer, porque quando o sistema imune está sobrecarregado, combatendo esses patógenos que não deveriam ser consumidos, que não deveriam estar presentes na sua circulação, porque a gente deveria ter uma permeabilidade intestinal boa, um intestino bom, resistente, só que não, só que ele está sobrecarregado combatendo esses patógenos ao invés de combater o câncer. Isso dá espaço para o câncer proliferar. Em suma, você tem que cuidar do seu intestino consumindo o que? Fibras, evitando essas toxinas alimentares, glúten, pão, bolo, etc, etc. O açúcar sobrecarrega a função imune por horas, então assim, quanto menos você comer, melhor. E 70% da população tem danos no intestino permeável, não é só celíaco. A gente acha que só quem tem problema com glúten, não, grande parte da população tem, a maioria das pessoas. Nos Estados Unidos, no Brasil é parecido. E esse glúten, que está no pão, está na cerveja, em alguns grãos, ele é tóxico para o intestino, ele causa inflamação no intestino e com consequência no resto do corpo. Porque reforçando, ele aumenta a permeabilidade intestinal, então, e essas toxinas alimentares e esses peptídeos, que são proteínas, cadeias de aminoácidos, entram na circulação por meio de bactérias, através dessa camada permeável do intestino. Você está com o intestino permeável, entra na circulação essas toxinas, daí sobrecarrega o sistema imune, não só no próprio intestino, que é onde ele se encontra, a maior parte do sistema imune, mas dentro do corpo, em outros órgãos, Entrou tudo na circulação, o sistema imune está combatendo. Daí você vai ter artrite, artrose, vai ter
esclerose múltipla, né? Quer dizer, o seu sistema imune está fazendo o chamado mímica molecular. Ele está confundindo as células do corpo com as toxinas antígenas, com essas toxinas tóxicas na circulação. Então ele está combatendo aí as suas juntas, as suas articulações, ele está combatendo os seus neurônios, ao invés de estar combatendo as toxinas, né? Ele está confuso o seu sistema imune. Essas são as doenças autoimunes, que muita gente tem. Muita gente, todo mundo conhece gente que tem artrite e artrose, né? Então você vai evitar, você vai reduzir drasticamente a sua chance de desenvolver essas doenças autoimunes, que são super inflamatórias. O câncer também é inflamatório. E o glúten ferra toda essa barreira intestinal aí por meio da proteína zonulina. Zonulina que está associada com câncer pancreático, também câncer de pulmão, cerebral, né? E pelo menos aí eu diria que em uns 2 estudos, porque essa proteína do trigo, ela regula o intestino, né? Ela inflama o intestino e ela está associado a diabetes tipo 1 também. Ferra a produção de insulina no pâncreas, danifica a produção de insulina. E é muito importante então evitar todas essas toxinas alimentares, né? E outra coisa também é as deficiências nutricionais, porque a gente tem deficiência de aminoácido, complexo B, vitamina A, quando a gente não come fontes animais tipo manteiga, uma dieta hipocalórica, né? Muita gente tentando emagrecer, fazendo dieta hipocalórica e acaba gerando deficiência nutricional, e acaba desenvolvendo deficiência nutricional. E mesmo quando não há, a gente pode otimizar nosso consumo de vitaminas e minerais, que são antioxidantes, né? Temos a vitamina lipossolúvel, o A, né? O retinol, que é bom para os olhos, né? Que é bom para várias funções do corpo. Selênio, antioxidante, o zinco, todos esses que eu estou falando, eles suportam o sistema imune, as células imunes contra o câncer, né? Então, outra coisa importante é comer proteínas em quantidades adequadas. Não pode ser uma dieta baixa em proteína, ela tem que ter quantidades suficientes de proteína. Eu vou dar um exemplo aí: arginina, lisina, que é o chamado trioaminoácido, né? Um suplemento bem vendido aí nas lojas de suplemento para esportistas. E esses aminoácidos em particular, eles fazem que as células T funcionem melhor no combate ao câncer, né? Um estudo mostrou maior capacidade de combater infecção após a suplementação desses aminoácidos, arginina e lisina, é o trioamino. E as deficiências de proteína só aumentam as suscetibilidades a infecções, geram a imunodeficiência, atrofia dos órgãos linfáticos, desgaste de todo o tecido linfático. Então, para melhorar o sistema imune, a gente tem que proteger o nosso corpo contra os radicais livres, né? Os radicais livres que vocês já escutaram muito, envelhecem, causam envelhecimento. Então tem espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio. Esses são os radicais livres. A gente tem que consumir antioxidantes ou desenvolver os antioxidantes internos do corpo, porque esses vão combater os radicais livres, mantendo assim a funcionalidade das nossas células, né? Então o que são os radicais livres mais especificamente? Eu vou falar para vocês como melhorar os suplementos antioxidantes, como reduzir os radicais livres. Mas o que são radicais livres em primeiro lugar? São moléculas de elétron que são dispareados, né? Aumentam as reatividades da molécula quando esses elétrons estão dispareados, e assim ocorre o que? Danos no DNA das células. Também danifica os órgãos, danifica as mitocôndrias, danifica as células, né? Essas moléculas de elétron estão dispareadas, o que aumentam a reatividade das moléculas. Novamente, isso causa danos no DNA, nas mitocôndrias e também nas membranas celulares, danifica as células. Como a gente se protege dos radicais livres? Um jeito muito fácil, se protegendo do sol, né? Mas não é qualquer sol, é aquele sol do meio-dia, aquele sol forte, não é o sol de 21, de 2 graus, esse sol, ou sol de manhã, sol da tarde. Esse sol é bom, esse sol aumenta a produção de vitamina D, melhora o sistema imune, mas não, o sol forte, ele causa dano oxidativo, né? Ele danifica as células, né? Então você pode também consumir diversos antioxidantes para desencadear os próprios sistemas antioxidantes internos do corpo, né? Tomar sol é muito importante, evitar o sol forte também é muito importante, e consumir antioxidantes
vai manter a integridade das células, vai preservar elas. Porque nosso corpo tem 3 sistemas antioxidantes, né? O superóxido de dismutase, a catalase, a glutationa. Glutationa eu falo bastante porque tem suplementos que são precursores da glutationa, né? Como eu falei no episódio passado, vitamina B2, a niacina, o selênio é antioxidante. Um precursor muito importante da glutationa é a L-cisteína, que é na verdade acetil L-cisteína. Todos esses precursores de glutationa vão melhorar a função antioxidante do seu corpo. E o colesterol também é uma coisa muito importante de ser lidado. A gente escuta muito colesterol alto é problemático e tal, mas o problema do colesterol, né, quando ele oxida nas artérias e daí causa inflamação, né, mobiliza os glóbulos brancos, né, os macrófagos, causa o rompimento das artérias quando esses macrófagos estão hiperativos nela, quando tem muita inflamação lá, tópica. E essa inflamação acontece quando o colesterol é oxidado, quando ele reage com oxigênio. E quando ele como prevenir a oxidação, né? Como é que você vai baixar a oxidação do seu colesterol? Que isso é importante, não é baixar o colesterol. Isso é um equívoco. Baixar a oxidação do seu colesterol. Lembre-se disso. Comer menos carboidratos. Segundo lugar, suplementação adequada de antioxidantes. Vitamina A, C é um dos mais estudados do mundo. E age em sinergia com a vitamina E. Então tem a forma natural de vitamina E, que é o gama-tocoferol, o L-tocoferol e o DL-tocoferol é assintético. Então você quer o gama-tocoferol e o D-alfa-tocoferol. Você não quer o DL-alfa-tocoferol, que é sintético. E você não precisa tomar todo dia vitamina E. Você pode conseguir também através de alimentos. Mas a vitamina C é a mais importante de todas. E se você consumir vitamina E alguns dias da semana e vitamina C você pode tomar todo dia, né? Dependendo da sua condição, você pode tomar por muito tempo, ou você pode tomar ciclicamente, né? Tomar 1 mês, 2 meses, parar, tomar 1 semana, parar, né? Se você contrair um resfriado, um vírus, você toma vitamina C com selênio, com zinco e também gengibre. Daí você vai fortalecer o sistema imune e vai curar mais rápido. Mas é melhor do que curar, já ter um sistema imune forte que já torna o seu corpo menos provável de desenvolver, menos suscetível de desenvolver gripes e resfriados e problemas de baixa imunidade. Então, essa vitamina C com a E faz com que o colesterol fique resistente à oxidação. Novamente, vitamina E na sua forma natural. Você tem que aprender então a ler os rótulos, porque não adianta, você tem que ficar mais esperto, não tem jeito. Não adianta confiar em tudo e tudo que falam. Você tem que conferir os rótulos, importante. Você tem que saber a forma e a quantidade dos suplementos que você está consumindo. Se quiser, você me liga, né? Entre em contato comigo, a gente faz um coach de emagrecimento, você vai saber tudo. Eu vou te passar a fazer um acompanhamento particular, ou você se informe da sua forma, seja como quiser. Vitamina C é excelente, né? Reduz aí, portanto, os problemas cardíacos. E outra coisa que está relacionada à inflamação é a homocisteína. A homocisteína elevada representa aí aproximadamente 15% dos ataques cardíacos, né? Ataques cardíacos e AVC também. Então, essa homocisteína está atrelada à inflamação, né? Se você fizer os seus exames de sangue, você pode medir proteína C reativa, homocisteína, idealmente abaixo de 9, abaixo de 7 a homocisteína. Então, às vezes aí tem a faixa de referência nos seus exames, você acha que está saudável porque está lá dentro da faixa de referência, mas nada disso. Pode estar dentro da faixa de referência e ainda ser elevado, e ainda ser ruim, né? Então, normal não é ótimo, porque a população é doente. Então a faixa de referência dos exames que está mostrando lá como saudável, não é saudável, né? É doente, né? Como pré-diabético. Então você tem que olhar com cautela e abaixar sua homocisteína para menos de 7 pontos. Daí sua inflamação vai estar baixa. CPR também. Reduza o seu CPR, proteína C reativa. Portanto, a chave está aí. Durante a inflamação das artérias, os vasos sanguíneos eles param de funcionar bem, eles deixam de relaxar, ferra toda a liberação de óxido nítrico, impede a liberação de óxido nítrico, que é bloqueada no endotélio, né? Nas células das artérias, da camada interna das artérias. Daí as artérias não conseguem relaxar, aí surge o problema. Então, o que mais você pode fazer para estar reduzindo essa inflamação das artérias? Outra coisa muito top, extrato de semente de uva, né? São polifenóis bioflavonoides.
o extrato de semente de uva, suplemento, compre. A cúrcuma, compre também no mercado, qualquer loja de alimentos naturais, porque a cúrcuma ele tem compostos bioativos, né? Curcumina é um deles, mas tem outros também. Então não vale comprar só o suplemento de curcumina, tem que tomar a cúrcuma mesmo, que é uma raiz em pó. Você compra em pó, pozinho. Daí você mistura na comida ou coloca no copo e toma uma colher de sopa por dia, que é uma quantidade ótima. Mas não é só tomar uma colher de sopa não, tem que fazer mais. O que mais você tem que fazer? Tem que adicionar a pimenta preta, porque a pimenta preta ou a pimenta do reino, ela potencializa em mais de 20%, em mais de 20 vezes, perdão, em mais de 20 vezes a ação antioxidante, né, anti-inflamatória da curcumina. Então você precisa comer a cúrcuma, uma colher de sopa de cúrcuma, com um pouco de pimenta preta, pode ser mais ou menos aí 1/3 ou metade de uma colher de chá de pimenta preta, e um pouco de gordura. Já tem gordura na cúrcuma, mas se você quiser botar um azeite ou um óleo de coco, vai potencializar mais ainda a ação anti-inflamatória da cúrcuma, que é o melhor, um dos melhores alimentos anti-inflamatórios mais potentes que existem na face da terra. Essa é uma dica valiosa, pessoal. Eu acho que eu já falei várias dicas, mas se você quiser mais, eu vou dar um bônus para vocês agora. Um bônus, né? Isso aí é para quem tem condições de ir para a sauna. A sauna é a terapia de temperatura, aquecimento e esfriamento, reduz muita inflamação. Reduz muita inflamação, água gelada, aumenta muito vários processos anti-inflamatórios do corpo, né? E é mediado pela noradrenalina, que a noradrenalina reduz a inflamação, é produzida aí no cérebro, no hipotálamo, enquanto você está tomando lá seu banho gelado, entre intervalos da sua sauna, né? Sauna, lembrando, você precisa de 25 minutos. Eu acho que já falei algumas vezes, você precisa de mínimo 25 minutos, idealmente 30 minutos, e com alguns intervalos de banho gelado. Assim você vai ativar as proteínas de choque térmico do corpo, que reduzem a TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Vai reduzir o que? Sua inflamação, isso é um marcador de inflamação. Vai melhorar o que? A sua pressão arterial, a funcionalidade das artérias. A sauna é excelente para o coração, reduz a mortalidade em até 58% se você fizer 7 vezes na semana. Mas é claro que você não vai fazer 7 vezes na semana. Você pode fazer 2, 3, que já vai ter uma redução boa na mortalidade, principalmente mortalidade por todas as causas, viu? Mas principalmente mortalidade por doenças do coração, porque fortalece as artérias, até mesmo melhora a produção de oxigênio, transporte de hemoglobina no sangue, né, que é a série vermelha, melhora a função das hemácias, né, que são as células vermelhas. Então a terapia gelada e a sauna reduz muita inflamação, principalmente a inflamação dos vasos sanguíneos. É excelente para o humor, para o sistema nervoso, porque melhora os hormônios, o hormônio do crescimento, que é ótimo para a pele, para o cabelo, para o humor, para o cérebro, e melhora a produção de neurônios, né, neurotransmissores, que vai te deixar mais esperto, BDNF. Né? E também não vai só te deixar mais esperto, vai te deixar mais esperto, mais atento e mais bem-humorado. Então a terapia gelada também acelera todo esse processo, e já que a gente está falando de sistema imune, ela fortalece bastante seu sistema imune, vai te deixar à prova de balas. Todas essas dicas em conjunto, tente não fazer uma só, faça todas, anote. Se você precisar revisar tudo que eu falei, volte aí o vídeo, o áudio, e veja tudo de novo e anote. Anotar é muito importante, só assim a gente consegue mudar e botar em prática. Tá legal, pessoal? Abraço e até a próxima, muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade, com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.